Olá, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma edição do Liga de FIIs, seu programa semanal sobre fundos imobiliários aqui no Infomoney. E lembrando, o último programa do ano, a última edição de 2022 do Liga de FIIs. E para fechar esse ano, né, bastante desafiador por mercado de fundos imobiliários, que tal falar sobre uma novidade do segmento, que é exatamente o início das negociações dos contratos futuros do IFIX, o índice de fundos imobiliários da B3, né, o índice dos FIIs mais negociados na bolsa. Você já conhece como funciona o contrato futuro do IFIX? Quer mais detalhes sobre o tema? Então fica aí nesta edição especial, né, de encerramento de ano, mas também para falar sobre este assunto que chama a atenção de muita gente. Para falar um pouquinho mais sobre o tema, a gente convidou a Fernanda Pereira, ela que é operadora da mesa institucional de fundos imobiliários da XP e vai detalhar um pouquinho mais a parte operacional dos contratos futuros, da negociação dos contratos futuros do IFIX. Fechando aqui a nossa edição, mas é claro, sempre tempo, né? Sempre é tempo de destacar aí os nossos recados, nossos tradicionais recados aqui do Liga de FIIs. Deixa seu like, compartilha este vídeo. É muito importante para o canal, para o Infomoney, que você compartilhe este vídeo, se inscreva no nosso canal e toque no sininho para que você seja avisado sempre que uma nova transmissão tiver início aqui no nosso canal, além de fortalecer muito, né, para que a gente possa continuar oferecendo um conteúdo de qualidade para sua tomada de decisão. Então, like, compartilhe este vídeo, se inscreva no nosso canal, toque no sininho e, claro, comente sugestão, crítica, elogio, enfim, fique à vontade para participar e deixa seu boa noite, cidade de onde está falando, importante também para a gente medir onde o Liga de FIIs está chegando. Enquanto você deixa seu comentário, a gente chama a nossa vinheta. E eu esqueci de falar, né? Já passamos o Natal, né? Já estamos nos encaminhando aí para o ano novo, finalzinho de ano. E eu queria agradecer a participação aqui da Fernanda. Tudo bem, Fernanda? Como é que você está? Olá, Wellington, tudo bem? Obrigada pelo convite, obrigada a todos aqui pela participação. E feliz festas aí para todo mundo, né? Já passamos o Natal, mas tem um ano novo aí pela frente. Exatamente, Mafê já está preparada. Mafê que participou de 3 Liga de FIIs esse ano, tirou 10, 11 férias aí no ano. Tudo bem, Mafê? Olha, tudo bem. E sabe como que eu consegui esse tanto de férias, Wellington? Com Como fundos foi? imobiliários. Tá vendo? Olha aí. Quer dica Minha melhor renda que essa? Vivendo de extra mensal. renda, né? Hashtag fica a Exatamente. dica aí para todo mundo. E aí, Otuki, tudo certo? Tudo certo? Boa noite, Ayrton. Boa noite, Mafê. Boa noite também, Fernanda. Obrigado pela sua participação aqui no programa. Otuki que vestiu azul e a sorte dele mudou, como diz a música. Ô Mafê, antes até de passar para a Fernanda, eu queria você, né, responsável pela cartilha do Liga de FIIs, acho que você já incluiu lá na cartilha do Liga de FIIs o módulo, né, contrato futuro do IFIX. Explica aí para a nossa audiência, principalmente para o investidor iniciante, o que é um contrato futuro e o que seria o contrato futuro do IFIX. Legal, Wellington. Acho que você começou até aqui o programa falando de um ponto importante, né? Foi um ano desafiador aqui para os fundos imobiliários. A gente teve algumas, digamos que volatilidades, né, no decorrer do ano, mas no finalzinho agora a gente recebeu até uma notícia muito positiva, que inclusive vem aí até resolver e mitigar alguns problemas que a gente encontra no próprio mercado. E essa notícia realmente é o contrato futuro, né? Que é aqui um contrato futuro de IFIX, né? Então eu vou só explicar um pouquinho antes, acho até que quem está nos assistindo pode ter dúvida em relação ao que é isso, né? O que é o contrato futuro. Então, ele é um derivativo, né? Ou seja, ele é um instrumento financeiro, ele tem o preço derivado, então, das cotações de outro ativo. Então, no caso, a gente está falando aqui que ele tem o preço derivado do IFIX, né? Ou seja, e aí, quando a gente está falando, ele representa, então, esse compromisso de comprar ou vender aqui numa data também que já vai estar previamente estabelecida, com um preço também já pré-definido. Ou seja, então você tem a chance de comprar ou vender com um preço que já foi estipulado, numa data também estipulada no futuro. Então, é justamente, né, o contrato futuro. E aí a gente sabe que ele pode ser aqui um instrumento que é utilizado
muito fortemente para proteção até, né, contra toda essa questão aqui relacionada a essa volatilidade. Então, eventualmente, se você tem uma expectativa, né, seja, vai cair, se você se protege, né, utilizando aí contratos futuros. Então, acho que aqui, ponto positivo é que o IFIX, né, o contrato futuro de IFIX, ele vai possibilitar, então, aqui que a gente negocie as nossas expectativas futuras relacionadas aos fundos imobiliários. Então, a gente não vai mais precisar comprar, então, digamos que toda a cesta de cotas, né, dos fundos imobiliários que compõem ali o IFIX. Então, antes, para a gente ter essa, digamos que essa exposição, você precisava comprar, né, um por cada um daqueles fundos imobiliários. E agora não. Né? Então, isso é algo que vem aí a ser um grande ganho, né, e benefício para o próprio mercado como um todo. Tá? E aí, só explicando, eu acho que um dos grandes pontos, até como eu comecei, né, foi um ano desafiador, enfim, mas essa notícia é algo muito favorável, dado que ele nasce aqui já com esse objetivo de trazer mais liquidez para o mercado, aprimora cada vez mais as estratégias de investimento propriamente aqui no segmento, ou seja, a gente está chegando aí, a gente está, né, em torno de 2 milhões de pessoas físicas operando o produto na bolsa, né, então de CPFs ali na bolsa, algo significativo, né, e a indústria cada vez mais ela tem ganhado representatividade, ela tem ganhado expressividade aqui no mercado, né, quando a gente está falando, e com isso, essas estratégias elas acabam surgindo para justamente trazer maior flexibilidade para o próprio investidor. Então, acho que é algo bem favorável, e nesse sentido ele também traz aqui algo que acaba possibilitando ali o hedge, né, nas carteiras. Eu acho que até o Otuk vai falar um pouquinho sobre isso, mas só para finalizar a questão aqui da liquidez no mercado, ela proporciona então aqui, que o investidor ele tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, né, que a Fernanda vai inclusive falar um pouquinho mais aí no âmbito da mesa, ele amplia a sua exposição então aqui no mercado imobiliário via fundos imobiliários, sem efetivamente ter que ficar comprando ali todas as cotas daqueles fundos, né, que compunham o índice, né, que no caso era o IFIX. Então, isso traz até uma percepção, né, de um modo de uma maior maturidade para o mercado, né, então amplia aqui a própria atuação dos investidores, né, institucionais, eles não precisam mais ficar comprando aquela cesta gigante, e aí, agora isso tudo pode ser negociado via um único código, né, então é muito mais fácil aqui, e aí sem contar também, isso facilita muito mais a entrada e a saída, desses investimentos nesse ativo, né. Muito bom. Como a Mafê já antecipou, fala um pouquinho sobre essa esse hedge que pode ser feito e até para o investidor iniciante, explica, muitas vezes a gente usa o termo, né, o investidor iniciante não está muito atento, o que seria o hedge e como é que o contrato futuro, né, do IFIX poderia servir a esse papel, Otuki? Então, sendo bem didático, é importante, então, esse é um contrato futuro, é um derivativo, então ele não é um ativo, ele deriva de um outro ativo, nesse caso ele está derivando do IFIX, que é o índice da B3, mas o conceito de hedge é proteção, então a gente já tem há muito tempo, por exemplo, outros contratos futuros que permitam, por exemplo, que produtores de soja, de milho, de boi gordo, por exemplo, possam fazer a produção, proteger, né, o preço de mercado. E tem também os contratos futuros financeiros. Então, o mais comum no mercado é o do Ibovespa, do dólar e dos juros, né? Legal agora que a gente tem aí do IFIX também. Então, dentro da nossa cartilha, Ayrton, a gente sempre fala aqui que como que você reduz o risco da tua carteira. A gente sempre fala o quê aqui? Diversifica, certo? Coloca lá, como o professor Arthur colocou aqui outro dia, 15 fundos imobiliários já é suficiente para fazer essa diversificação. Mas via diversificação você não consegue eliminar todo o risco, você elimina aquilo que a gente chama do risco não sistemático ou diversificável, mas você tem uma parte do risco que só colocando lá os seus 15 ou 20 fundos imobiliários você não consegue, que é justamente o risco sistemático. Agora não, agora com o contrato futuro do IFIX, se a sua expectativa a partir de hoje, por exemplo, eu acho que o IFIX vai cair muito, então eu quero proteger a minha carteira. Então você poderia tomar uma decisão de vender a tua carteira inteira ou parte dela, mas isso é ruim, né, do ponto de vista operacional, custos de transação, questão tributária. Então você pode fazer isso via contrato futuro. Então você pode, nesse caso, se você tem uma expectativa, você tem um portfólio de fundos imobiliários, você tem uma expectativa que daqui para frente o mercado vai cair, vai ficar mais volátil, enfim, e ter uma tendência de queda,
você vai vender um número de contratos, dependendo do tamanho da sua carteira, que a partir dali, se o seu cenário se concretizar, o IFIX começar a cair, a tua carteira começa a cair, a tua perda financeira, a tua carteira vai ser compensada por um ganho financeiro que você está obtendo no mercado futuro. Então aí você faz o que a gente chama de hedge, que é proteção. Então no final desse processo de queda, você ficou no 0 a 0. A tua carteira caiu, mas você teve o ajuste financeiro positivo com esse contrato, porque você estava vendido nesse contrato. E o mercado foi na sua direção, certo? Aí, como fazer esse hedge tecnicamente, talvez demandaria em outro programa, porque você vai ter que calcular o teu volume financeiro correto, né? A tua carteira não é exatamente o IFIX, você vai ter que calcular o beta da tua carteira, que é a sensibilidade do teu portfólio com o IFIX, para chegar no número ideal de contratos que você vai ter que vender. Tá? Resumidamente isso aí. Eu sei que muita gente não vai entender agora, mas no futuro a gente pode, de repente, fazer um programa nesse sentido. Mas o importante é que sim, você vai ter a possibilidade agora de eliminar totalmente esse risco. Tá? Lembrando que também tem os especuladores que com certeza estão felizes agora, né? Você consegue alavancar, depois a Fernanda vai poder dar detalhes, né, de quanto que, por exemplo, é mais ou menos a margem para o contrato. Tá? E como a Mafê já falou, tem outras operações que você pode fazer, de repente um investidor, ou seja, pessoa física ou institucional, que queira ter uma posição em fundo imobiliário, pode tomar uma posição comprada no índice, ou mesmo um especulador que acha que simplesmente o mercado de fundos imobiliários vai cair, ele pode, mesmo não tendo seu portfólio de fundos imobiliários, pode tomar uma posição vendida, né, sem ter carteira nenhuma, especulando aí contra o mercado de fundos imobiliários. Então, agora tudo isso é possível com esses contratos. Muito bom. Depois dessa aula aí do Thiago Tucci e da Mafê Violati, a gente vai ouvir a Fernanda, principalmente da parte operacional dessa coisa, principalmente para o investidor que quer saber o passo a passo, né, de como investir, então, no contrato futuro do IFIX, tanto vendido como comprado, né, essa opção é bem relevante se destacar. Fala um pouquinho dessa parte operacional para a gente, Fernanda. Claro, Wellington, só fazendo um gancho, né, com o que o Thiago trouxe aqui, esse mecanismo se chama ajuste diário. Então, só dando um passinho para trás ali no que a gente tem hoje do contrato futuro, né, o IFIX ele possui o código de negociação sob as letras XFI, e o tamanho do contrato ele vai ser dado pelo valor do contrato futuro do IFIX, né? Isso vai ser multiplica o valor expresso em reais de cada ponto, onde cada ponto vale em R$ 10, e com base nos meses de vencimento. Então, assim como os de renda variável, os meses de vencimento são muito parecidos não, na realidade são iguais, saindo de janeiro com a letra F e seguindo todos os outros meses com as letras subsequentes, né? Fevereiro G, março H, até chegarmos em dezembro na letra Z. Então, a referência vai ser basicamente essa: XFI, a letra que representa o mês, e o final, que é a data, né, o ano que a gente está negociando. Então, imagina que se a gente estivesse falando ali de um contrato de janeiro de 2022, seria XFI F22. E esse seria o contrato que a gente estaria negociando nesse momento. A gente tem até um relatório onde nós explicamos tudo isso, está disponível no conteúdo XPI, se quiserem ver ali as datas, tudo certinho. Mas vindo para o ajuste diário, então, né, assim como nos contratos futuros dos outros, dos índices de ações, etc., aqui também há ajuste diário dessas posições. Dessa forma, né, no final de cada sessão de negociação, o contrato ele ajusta com base no preço de ajuste do dia, e esse preço é estabelecido ali conforme as regras da B3, né, que estão lá disponíveis também no site da B3, caso queira consultar, e com a movimentação financeira da sessão no negócio seguinte. Na prática, quando a gente fala disso, né, no final do dia, a Bolsa verifica quem teve lucro e prejuízo e realiza ali um acerto financeiro no dia seguinte, diretamente na conta de cada pessoa que realizou a operação. Dessa forma, a gente equaliza quem ganhou e quem perdeu dinheiro no mercado, fazendo com que esse mecanismo de proteção, de hedge, ele tenha esse objetivo de evitar inadimplências e evitar perdas desnecessárias na posição do cliente. Após calculado esse ajuste diariamente, também nesse relatório que a gente postou no conteúdo XP, tem todas as fórmulas que mostram como é o cálculo, aí tem esse crédito e débito nas contas dos vendedores.
O contrato futuro, ele negocia de 9 às 18h30, então repara que tem um horário um pouquinho diferente dos ativos diretos, né, da liquidação direta do ativo físico. A gente tem a fase de pré-abertura com o início 5 minutos antes do horário de negociação, e na data do vencimento, a negociação do contrato se encerra às 18 em ponto, porque tem aquele leilão que é um pouquinho antecipado. Então, se a gente for parar para pensar nisso, né, pensando num exemplo, vamos fazer de conta aqui que hoje o investidor ele comprou um lote mínimo do índice com vencimento em março de 22. Seria então um contrato sob o código XFIH22, comprado na cotação de 10 mil pontos, um contrato valeria R$ 1.000. Levando a margem de, pensando numa margem de segurança ali, né, de 16% em consideração ao valor investido, a conta na corretora deve possuir mais ou menos uns R$ 160. Esses 16% hoje não é fixo, tá? Ainda está em debate, mas levando um exemplo do que já existe só. Se no momento da venda, vamos dizer, uns 5 dias depois, a cotação tiver em 11.250 pontos, o contrato estaria valendo ali R$ 1.125, totalizando então um ganho, né, um lucro de 125. Então é mais ou menos dessa forma que funciona. No meio tempo, nesses 5 dias, se teve ganho, se teve perda, isso é ajustado diariamente conforme o mecanismo que eu falei ali em cima. E isso serve tanto para o cliente varejo, né, para montar uma posição de segurança dentro da carteira dele, quanto para um institucional, um fundo, fazer também um hedge de alguma operação que ele tenha em carteira que ele considera mais arriscada, ou que ele está olhando para frente e vendo ali uma mudança de cenário, onde ele queira aproveitar essas oscilações. Além disso, algumas outras possibilidades aqui de benefícios que possui o futuro é a arbitragem entre o mercado à vista e o de ações, né, o de fundos imobiliários, no caso, e uma gestão melhor de caixa também, fazendo com que o institucional hoje ele possa ter um mecanismo de caixa via contratos futuros e não só as operações habituais que ele já tem em carteira. Então, dá mais uma opção de liquidez para os fundos e também mais uma opção de liquidez para o mercado como um todo. Uma vez que o índice, né, só finalizando para não me estender muito, uma vez que alguém compra um contrato futuro, o market maker dessa operação ele tem que comprar toda sexta. Você compra um contrato e o market maker compra a cesta inteira de ativos dentro do valor do contrato que você comprou. Faz com que essa injeção de capital no mercado aumente, no geral, a liquidez do mercado como um todo. Aliás, né, Mafê, a liquidez é um ponto que os gestores discutem bastante, né? Até por essa questão do institucional, como a própria Fernanda falou, o mercado hoje, os institucionais, eles se afastam um pouco do mercado, até em função da falta de liquidez. Muitas vezes eles não conseguem desfazer posições e aí ficam de fora, né? Então é um mecanismo que pode ajudar essa parte, né, esse desafio do mercado até se desenvolver mais, não? Perfeito, eu acho que é exatamente essa a ideia, Wellington, assim, a gente, justamente talvez o calcanhar de Aquiles aqui, se a gente compara principalmente com as ações, seja essa questão de ter uma liquidez em patamar um pouco, reduzido, né, no comparativo. Claro que existem fundos bem líquidos hoje, né, a gente não está falando, né, da classe como um todo, então existem sim fundos que têm, uma negociação diária em patamares elevados, mas quando a gente está olhando a classe como um todo, né, uma média geral, ainda tem também essa questão que, ao termos esse contrato, esse tipo de contrato, isso facilita, né, e beneficia bastante a indústria, principalmente mitigando essa questão da liquidez, ou seja, agora o institucional ele vai ter acesso a essas operações de uma maneira, muito mais fácil e dado que ele não precisa comprar, né, todos os papéis, como a própria Fê também comentou aqui, ele não precisa comprar um por um, né, ele vai lá, ele faz toda essa estruturação e de certo modo isso traz aí benefícios significativos, porque, atrai o capital institucional, né, é um ticket maior, então, eh
Acho que é um bom benefício, algo significativo, um marco importante aqui para a própria indústria. Isso mostra também que a indústria dos fundos imobiliários está ganhando relevância, né, ela está se tornando, mais importante para o próprio mercado como um todo, e não somente para as pessoas físicas, né, então também aqui agora para o investidor institucional, algo importante. Uhum. Ô Tuque, até aproveitando aí o fato de você ser economista, né, tem a questão da alavancagem, que é um benefício, né, para o investidor, mas parcimônia também, né, tem que ter uma responsabilidade nisso, não? Exatamente, né? As histórias mais tristes que a gente sabe do mercado aí, de gente que quebrou, enfim, perdeu muito dinheiro, é justamente no mercado de derivativos que possibilita essa especulação com um grande nível de alavancagem, né? Então, na média, um contrato aí você alavanca 20, 30 vezes o seu patrimônio, né? Porque você não precisa colocar o valor total do contrato. Então, hoje, pelo nível de pontos que tem o IFIX, né, multiplicando por R$ 10, que é por ponto, você está falando de um volume financeiro entre 27 mil, 30 mil reais, né? Um contrato que você vai deixar na sua conta lá, 1.000, 2.000 reais de garantia, né? Seja em dinheiro ou mesmo. A questão do especulador tem esse aspecto positivo que ele consegue alavancar sem ter dinheiro, porque se ele tiver a posição dele de ações, até título de renda. Tem uma lista que a B3 aceita, que as corretoras aceitam como garantia, né? Você pode deixar lá sem ter o dinheiro efetivo depositado, né? Simplesmente aquele dinheiro que é necessário por o ajuste diário, como a Fernanda colocou. Né? Então, realmente, para o especulador, um contrato futuro como esse realmente permite aí um leque bom assim, né, de assumir riscos. Né? Então, só que o investidor tem que tomar cuidado. Até os Então, day trades, né. exato, agora dá para fazer day Exatamente. trade. Não, era quase impossível fazer um day trade em fundo imobiliário, agora pode ser possível com o contrato futuro, seja pela liquidez e pela variação de pontos, né, e pela possibilidade de alavancagem. Então, a gente pode ter esse comportamento. Então, na parte de teoria econômica financeira, a gente sempre fala que o derivativo, o papel dele é transferência de risco entre agentes, que é importante, como é importante dentro do mercado de capitais a transferência de agentes superavitários, né, para deficitários, que é o objetivo principal, mas também essa transferência de risco. Né? E muita gente utiliza esse instrumento então, para fazer essa especulação, e o especulador é bem-vindo porque ele, em grande parte, é que gera liquidez para esses contratos, para os hedgers, né? Quem precisa hedgear seu portfólio consiga também montar suas operações. Tá? Eu fiz até um exercício aqui para ficar um pouco mais concreto, Wellington. Uhum. Pelo que eu vi pelo manual da B3, tá? Ele tem o vencimento sempre é mês par, tá? Então a gente teria o primeiro código tem em negociação, né? O primeiro vencimento seria o de fevereiro de 2023, até olhando no meu home broker aqui da XP. Então o código ele é XFI, ele começa com XFI, que é o padrão do contrato do IFIX futuro, G, que seria o mês de vencimento, então fevereiro, né? Então, letra G é o fevereiro, 23 porque é fevereiro de 2023. Então, se você bater hoje no home broker, você vai ter lá o XFIG23, que é o contrato mais com o primeiro vencimento, né? Que vence agora em fevereiro. Tá? E aí tem essa questão que o investidor que não conhece no derivativo, ele tem um padrão de vencimento. Então, é a terceira sexta-feira do mês de vencimento. Então, se ele vence em fevereiro, ele vai ser na terceira sexta-feira de fevereiro de 2023, nesse contrato aqui. Então, eu estava olhando no calendário, esse primeiro E, vencimento vai ocorrer no dia 17 de fevereiro de 2023, tá? e no dia do vencimento, o horário é diferente, por conta do call de fechamento, que não é junto, né, com o call ali das ações, então, das ações dos fundos imobiliários. Então, ele fecha às 18 horas e não às 18h30. Exato, exato. Né? Então, hoje, pelo patamar que a gente está operando aí o IFIX ali entre 2.700, 2.800 pontos, então um contrato hoje tem o volume financeiro multiplicado por R$ 10 por ponto, está falando um volume financeiro que você está operando por contrato aí da ordem de 28 mil reais. Então, até a gente está fazendo aqui um exercício, né, então, o IFIX ele não tem uma volta tão grande, mas a gente pensar que raramente isso ocorre 1% no dia, por exemplo, subiu 1% no dia. Então, se você está comprado e você acertou a mão, você está comprado num contrato, então vai ser em torno de 27, 28 pontos. Então você está falando de 278, R$ 280 de ajuste diário. Claro que o cálculo não é exatamente esse, como a Fernanda falou.
é mais ou menos uma espécie de uma média que é feita na última hora de pregão. Então, mas de qualquer forma, simplificando, se você está especulando com o IFIX, variou 1%, que já é um nível de vol já razoável por IFIX, você vai ter um ajuste ou positivo, se tiver comprado nesse caso, ou negativo, se você tiver vendido, você vai ter uma perda aí de algo próximo a R$ 300 de um dia para o outro, que é um dinheiro que vai sair da sua conta. Esse ajuste diário aí, independente da garantia que você tem lá, por exemplo, em títulos, ações ou mesmo a tua carteira de fundos imobiliários. Então, é um exemplo aqui só para deixar um pouco mais concreto para o investidor. Legal. Uma dúvida técnica, Fernanda, você falou do ajuste, né, que acontece Uhum. diariamente. O investidor ele pode carregar esse contrato até o final do prazo Ou pode liquidar antes. ou pode liquidar antes? Caso Sim. ele não, ele, sei lá, viajou e esqueceu desse contrato, o que que acontece? Ele Ele vai liquida na data da operação. Aí ele vai ter que pagar o valor É. do contrato ou Se ele receber o tiver contrato do valor prejuízo, do ele contrato. paga, se ele tiver com lucro, ele recebe, mas a margem de garantia, ela já é calculada no início da operação, justamente para chegar nesse dia e ele ter, de fato, o recurso ali para honrar com a operação. Então, assim, o cliente fez a operação, deixou lá e levou até o vencimento. A margem de garantia, ela está ali para garantir que a operação seja concluída, caso ele tenha perda. Se ele tiver lucro, ele vai receber lucro da operação. Se ele quer liquidar antes, obviamente existem tarifas para que isso ocorra. As tarifas hoje do futuro de FIX, elas são as mesmas da renda variável, do mercado de ações. Hum. Então, se a gente for lá no site da B3, né, tem todas as tarifações lá descritas, de forma simples, e aí se você liquida antes, vai ser pelos prazos ali que você está liquidando. Boa. E me corrija se eu estiver enganado, a negociação dos contratos do IFIX começaram no dia 12. Como foi a primeira. Liberaram no dia 12, mas a gente Uhum. ainda não está tendo muita pedra para eles por conta da questão do market maker, Tá. porque a gente precisa que o market maker ele faça o suporte da operação, né? Uma vez que alguém compra o contrato, o market maker vai lá e monta aquela cesta para honrar essa operação. Parece que está em alguma fase de negociação e fechamento com o market maker, para que então a negociação comece a ocorrer de forma mais forte. Perfeito. Maravilha. Mafê Violati, alguma ponderação em relação a esse contrato? E já aproveita, manda aí suas redes sociais para o pessoal. Tenho certeza toda a audiência te acompanhou aí ao longo de 2022, mas já para deixar garantido aí para 2023. Legal, não, quero agradecer mais uma vez, né, eu acho que, agradecer aqui a participação da Fernanda, trazendo aí também maior conhecimento em relação a próprias questões operacionais, agradecer aqui a parceria do ano de 2022 toda do Otuc, de você também, Wellington, então, é muito bom, muito importante, eu acho que o Liga trouxe aqui, a gente cobriu esse ano assuntos tão importantes, né, a gente teve, momentos também tão delicados, onde a gente trouxe também maior cautela, maior conhecimento para o mercado, a nossa cartilha está sempre aí também, né, Wellington, todo mundo sempre, eh, já sabe, as pessoas já estão sabendo o que que a gente gosta e o que a gente não gosta, né, Otuc, então, o pessoal já está sabendo aqui um pouquinho também dos parâmetros, do que olhar, enfim, então acho que isso é muito importante. E aí, sobre essa questão pontual, acho que traz bastante benefício aqui para o mercado, acho que, claro, né, como a própria Fernanda comentou e você também, então no dia 12 de dezembro, bem recente, né, isso veio a ser existente no mercado, mas claro que ainda está, né, sendo estruturado e finalizando aí algumas questões para estar realmente, operando na melhor maneira possível. Então acho que isso vai ampliar aqui bastante, né, a questão aí da própria tanto pessoa jurídica, física, né, no próprio segmento de fundos imobiliários, isso traz, né, uma bela, amplitude aqui para o próprio segmento e como a gente gosta, né, são mecanismos que trazem cada vez mais aí possibilidades de negociar, enfim, né, e maior maturidade para o próprio mercado. Então, vejo isso também como algo aqui legal para a gente finalizar o ano, né, de uma maneira bem, né, com uma notícia positiva.
pro segmento. E aí eu quero agradecer mais uma vez também, né, acho que a gente tem muita coisa, né, muitos ligas aqui que ficaram de aprendizado nesse ano, e para o ano que vem tem muita coisa boa também, então, a gente acabou de passar pelo Natal, mas para o ano que vem eu quero desejar aí a todos também um feliz 2023, e convidar a todos também a me seguirem aqui nas minhas redes sociais, né, então no Instagram, @mafeviolati. Ficarem atentos aos fakes, pessoal, fiquem atentos, não abordo as pessoas, então fiquem atentos a isso. E lá eu sempre trago aí também comentários das classes dos fundos listados como um todo, né, então fundos imobiliários, Fiagro, Fiinfra, enfim, sempre estou ali em pauta também conversando, e acho que é um bom momento, né, virada de ano, o Tuque e Wellington, virada de ano é um bom momento da gente entender também o que foi positivo nesse ano, como que a gente ficou, né, numa maneira geral, seja nos seus investimentos, enfim, e traçar aí novas expectativas e possibilidades também para 2023. Eu tenho certeza que fundos imobiliários deve estar dentro da carteira dos investidores. Então, agradecer também todos que nos acompanharam, a Rafa que está sempre aqui, que sempre é uma seguidora fiel, assiste todos os ligas, o Fi Newspaper também, entre vários outros aqui, o investidor iniciante, né, todos que nos acompanham, muito legal ter vocês por perto. Agradecer mais uma vez aqui também a participação da Fernanda nesse liga especial aqui de final de ano, então encerrando com a participação dela. Obrigada, pessoal. Muito legal, Mafê. Aproveitando o Otuque, né, que cobre o mercado de fundos imobiliários há uns 27 anos, esse ano realmente, como a Mafê falou, foi bem desafiador para os FIIs, né, muito movimentado, tanto em termos aí macroeconômicos, Selic, deflação, inflação, como também as questões pontuais de cada FIIs, né. A gente começou com Maxi Renda, teve a polêmica toda em relação a assembleias pedidas por investidores, né, no caso aí, portanto, a influência de gestoras sobre outros FIIs, então foi um ano bastante desafiador, Otuque. E até antes de pedir aí as suas arrobas, né, nas redes sociais, eu queria que você falasse também sua expectativa em relação à questão de marcação de mercado, né, para a renda fixa, tem uma expectativa muito grande para mudanças em relação a isso. Para os fundos imobiliários, principalmente de papel, muda alguma coisa, Tuque, em relação a isso? Sim, como você comentou primeiro, acho que 2022 foi um ano que aconteceu de tudo, muito movimentado, ao mesmo tempo gerou muita pauta para a gente aqui, né? Não faltou pauta no Liga de FIIs toda semana. E a marcação a mercado, bom, eu acho que quem está acompanhando mais isso é o pessoal da renda fixa, mas isso é realmente um marco por mercado, né? Que muito investidor que tem posição, principalmente em corretora, enfim, em distribuidora de títulos, né? Enfim, não tem essa noção dessa volatilidade que é, né? Em carteira agora vai ter, né? Vai sofrer, né? Vamos assim, entender qual é essa vol ao longo do tempo. Mas no fundo imobiliário a gente já sofre isso em Uhum. fundo de CRI, por exemplo, né? Que já é feita uma marcação a mercado, né, o valor patrimonial dos CRIs já é atualizado pela própria administradora todos os meses, né? Enfim, a Mafê até me corrija se estiver errado aqui. Então acho que não tem tantos impactos assim essa marcação a mercado para o investidor de fundo imobiliário, né? Acho que no mercado de CRI, né, que tem os seus títulos lá de privados, né, que são o crédito estruturado como um CRI, ele já é feito pelo administrador, e é algo que vai ocorrer agora com todo o mercado, quem tem a sua posição direta também na corretora. Aliás, é bom falar sobre isso, né, Mafê, exatamente porque o investidor, principalmente do fundo de papel, ele pode estar preocupado em relação a isso, mas já acontece, né, como o Tuque falou, né, já é uma prática aí para os FIIs de papel, né. Justamente, o investidor que então investe, né, nos fundos imobiliários, pensando aí justamente nos CRIs, né, na renda fixa ali, não tem que se preocupar, né, aqui isso já é algo que já acontece, já é de praxe do próprio mercado, já acontecia, então, vida que segue, né, sem preocupação. Nesse fator aqui passamos ilesos. Não à Exato. toa, me corrija se eu estiver enganado, o PVPA é tão importante para os fundos de papel, né, porque ele Exato. Perfeito. vai atualizando, né. Ele tem oscilações, justamente, exatamente por isso. Exatamente. Muito bom. Fernanda Pereira, muito obrigado também pela participação e já desejando aí um ótimo 2023 para você e obrigado pela participação aqui no Liga.
Obrigada a vocês, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse tema, muito importante para o mercado. E queria deixar também o meu arroba para quem quiser seguir, né? Eu faço várias pontuações sobre mercado secundário lá no Instagram, às vezes junto com a Mafê. E aí vocês podem seguir, é arroba FEDIPE, FEDIPE. Querendo saber alguma coisa, arroba FEDIPE, FEDIPE. Querendo saber alguma coisa de mercado secundário, sempre que tem, por exemplo, essas marcações, rebalde índice internacional, que mexe bastante com o nosso mercado, porque tem alguns fundos lá, eu faço algumas postagens, mostro ali a evolução de algumas cotas, como rebalanceou, o que impactou e etc. E alguns outros temas também relevantes aqui para a área de secundário de fundos imobiliários. É bem interessante, porque esse rebalanceamento deixa o investidor um pouco preocupado, né? Às vezes, de repente, tem uma oscilação enorme e a pessoa não sabe o que Até na faz de ponta cabeça. sexta-feira agora, a gente teve o rebalanceamento dele, né? O mercado terminou um pouquinho mais cedo, ali 17h49, iniciou o call de fechamento, e foi justamente o rebalanceamento desse índice internacional que tem algumas posições, e não houve volatilidade, justamente porque eles entraram já arbitrando o ativo ali de uma maneira um pouco mais assentada. Mas vira e mexe, quando o mercado tem muita movimentação no trimestre, chega ali na hora do rebal, existe ali essa possibilidade da gente ter algumas boas oportunidades, né, e alguns sofrimentos também. Então, é bem legal, porque a gente sempre mostra, o pessoal aqui da mesa sempre faz algum relatório, mostra como que a gente pode se beneficiar dessa movimentação que acontece ali nos últimos momentos do dia desse rebal. Muito legal. Thiago Otuque ficou devendo as redes sociais dele. Thiago Otuque, que tinha meta de alcançar 1 milhão de seguidores no Instagram. Dobrou. Quase alcançando a meta aí. Acho que nesses últimos dias de 2022 ele bate aí a meta. Eu pensei que você ia me cortar sem poder falar e ia quebrar aqui a minha Jamais. o meu fluxo aqui de seguidor, né? Então, quem quiser me seguir no Instagram é @thiagootuque, né? Como tá aqui no letreiro. Então, lembrando sempre, né, além do meu perfil lá, que eu produzo conteúdo sobre investimentos e principalmente fundos imobiliários, também lá do Clube FI, né? O @Clube FI no Instagram, também o nosso canal do YouTube, também no próprio site do Clube FI, onde tem uma comunidade grande lá de investidores nos nossos fóruns. Muito bom. Quero agradecer também a nossa audiência, não só pela participação hoje, muita gente deixando seu like, ainda dá tempo, deixe seu like, compartilhe este vídeo, se inscreva no nosso canal e toque no sininho. O InfoMoney também aí querendo atingir a meta de 500 mil inscritos no canal, então se você não se inscreveu ainda, nos ajude a atingir este objetivo. E agradecer também por toda a companhia ao longo do ano, o Liga de FIIs cresceu bastante a nossa audiência, agradeço a todos vocês que participaram aí desse objetivo e dessa meta alcançada, que possamos estar juntos aí novamente em 2023, com bons investimentos e principalmente muita paz aí, muita positividade para todos. A gente volta na semana que vem, já em um ano novo. Até lá. Tchau, tchau.